eu quero te entregar meus pensamentos, sentimentos e emoções, toda distração mental, todo tema que nos chame para longe do foco da palavra, do Evangelho, e pedir que todos os nossos pensamentos, todos, sejam agora levados cativos, presos e subjugados e voluntariamente submetidos por nós mesmos ao desejo de compreendermos, discernirmos e trazermos para a vida como uma apreensão real a Tua palavra, a boa nova, o Evangelho da vida, a palavra eterna, que é luz para os nossos pés, que é lâmpada iluminando os nossos caminhos. Por favor, prepara-nos para ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão a vocês pelo frio. Essas coisas costumam estar acesas. Hoje eu me senti aqui levando bola na costa de todo lado do pessoal que tinha que cuidar disso e não cuidou. Então eu sei que tem gente com frio aí, alguns até já estavam indo buscar uma coisinha para se aquecer e o dia está chuvoso, assim meio ventoso, né? Então vocês desculpem o desconforto do ar livre sem o calorzinho do fogo. Eu mesmo estou levando um vento aqui nas costas desnecessário quando está aquele foguinho aceso. É uma delícia. Outra coisa é dizer a vocês que o Caminho da Graça fez esse Novo Testamento. É o Evangelho, são os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais os Salmos e Provérbios na versão da Bíblia King James. E aqui na introdução tem 1 ou 2 textos meus lá do site que ensinam sobre Jesus como a chave hermenêutica, como você ler o Evangelho e com que simplicidade de mente e como Jesus é a chave interpretativa para a gente entender a simplicidade da palavra. Aí depois tem uma quantidade grande aí de informações históricas, cronológicas, e o resto do texto, do corpo, é da Abba Press, tradução da Bíblia King James. Portanto, esses comentários de rodapé eu não os fiz e nem dou ênfase a que ninguém leia comentário de rodapé na Bíblia. A minha, por exemplo, eu já ganhei milhões, continuo com a minha, tem quase 40 anos, entre outras coisas porque ela não tem comentário de rodapé. Eu detesto comentário de rodapé. Trabalha tirando o pé simples do texto, já dando para o leitor a interpretação de um outro cara, que já vai confundir a simplicidade da sua. De modo que eu vou até pedir a quem fizer a próxima versão disso aqui, eu não pedi isso aqui e nem pedirei jamais texto nenhum com rodapé. Eu só estou pedindo a vocês comprem, porque impresso está e aqui está o Evangelho. Mas eu me sinto também levando uma bola nas costas com qualquer texto bíblico que venha com comentário de rodapé de sei lá quem seja a cabeça. Eu prefiro a sua pura e simples, iluminada pelo Espírito Santo, sabendo que Jesus é a chave interpretativa. Quem olha para Jesus e vê como Jesus trata as pessoas, olha para as pessoas, lida com as pessoas, sabe como Deus trata com as pessoas e lida com as pessoas. Por isso,
sabendo como Jesus é, a gente entende tudo o que Jesus disse. Porque ele não era esquizofrênico, para dizer uma coisa e agir de outro modo. Por isso, é pela encarnação de Jesus, é pela concreção do Verbo feito carne em Jesus, que eu entendo as palavras de Jesus e não o contrário. Nem é estudando grego, nem aramaico. É por isso que qualquer um pode entender. Porque se lê de carreirinha como Jesus era, se entender o significado de cada personagem ali, como o publicano era desprezado, a meretriz, como o povão que andava com ele era desprezado pela elite, como os fariseus se viam, quem eram os saduceus. Se souber essas figurinhas históricas, já enxerga a presepada inteira e vê como ela se repete à nossa volta, o tempo todo. E o resto é ver simplesmente como Jesus tratou cada coisa, cada grupo, em cada hora. E aí, quando você lê as palavras dele, você não terá nenhuma dificuldade para me perguntar o que o grego diz a respeito, porque a única pergunta que você tem que fazer foi: Jesus encontrou, por exemplo, uma mulher adúltera no caminho, quando você estiver lendo sobre adultério, como é o caso aqui hoje à noite? Encontrou. Como foi que ele tratou essa pessoa? Bom, a partir do modo como Jesus tratou essa pessoa, eu interpreto o que Jesus disse sobre a questão do adultério, porque ele não era louco para me dizer uma coisa que não fizesse sentido com o modo dele tratar a vida, ou então ele não era o Verbo encarnado, a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. Então, tomando isso já como introdução, vamos ler o que nos é pertinente mais uma vez hoje, lendo ainda em Mateus 5 e lembrando a quem está aqui na Vem VTV pela primeira vez assistindo o Caminho do Discípulo, e a você que porventura também esteja hoje aqui pela primeira vez, apenas lembrar que nós já estamos há 1 ano e meio fazendo essa viagem, que ela tem, portanto, cerca de 100 quartas-feiras de contexto antecedente a esta quarta-feira. Por isso, não espere que eu faça uma pílula que resuma essas quase 100 quartas-feiras, que lá no site são 40 e tantas ou 50 aulas que estão postas lá. Mas são horas e horas, às vezes 1h30 de conversa nossa aqui. De maneira que não espere um resumo. Você tem o banco de dados lá do site, pode ir lá naquele link do site O Caminho do Discípulo, assistir tudinho, se atualizar, zerar, pegar e seguir. E os que têm acompanhado esses últimos 2 meses em que o tema tópico desse momento da jornada do estudo sequencial que a gente está fazendo em Mateus é divórcio e adultério, também sabem os contextos. Eu já venho falando há 2 meses só sobre esse tema, de modo que você que veio hoje pela primeira vez me perdoará também por não fazer uma síntese do que eu falei sobre esse assunto nos últimos 2 meses. Vamos ler em Mateus, no capítulo 5, do verso 27 ao 32. Ouvistes que foi dito aos antigos, referindo-se à lei de Moisés, aos 10 mandamentos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Nós ficamos 1 mês inteiro vendo os aspectos existenciais, psicológicos, subjetivos disto aqui. Verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio.
Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Apenas nos versos 29 e 30 nós passamos também 3 quartas-feiras. E na quarta passada eu falei sobre os versos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vimos o contexto histórico e passamos um bom tempo vendo a questão relacionada aos rabinos Shammai e Hillel. Vimos como o Shammai encarnava a linha mais conservadora e o Hillel era o rabino liberal, como o Hillel era quem dava a permissão que os fariseus gostavam de ter para praticarem a monogamia sucessiva, porque eles não eram bígamos e nem polígamos, mas textos da época nos mostram que eles se divorciavam em monogamias sucessivas e banais, para poderem continuar com a suposta superioridade moral deles sobre os que tinham mais de uma mulher, ou os que traíam a esposa que tinham. Eles não traíam, eles não adulteravam fisicamente. Eles só tinham, como disse Jesus, era um motel na cabeça. Para cada mulher que olhava, a intenção era impura. No coração viviam cheios de adultério e de rapina. E na prática, eles obedeciam à lei do ponto de vista casuístico. E ainda transgredindo Moisés, porque lá em Deuteronômio, Moisés dizia que era permitido dar a carta de divórcio, e a mulher de posse da carta de divórcio poderia se casar uma outra vez. E aquele que com ela se casasse não adulterava e nem ela estaria adulterando se fora o seu marido que a deixasse, não porque ela o tivesse traído. Aqui a situação estava muito pior, porque como eles tinham industrializado pela religião e pelo casuísmo religioso, e pelo legalismo, e pelo moralismo, e pela hipocrisia, o divórcio, eles diziam, eu nunca adulterei, porque em estando casado com a fulana, nunca pulei a cerca. Só que documentos da época nos dão conta de que eles se divorciavam da fulana por qualquer motivo. Só eu não quero mais continuar casado com a fulana porque o dedo mindinho dela está muito torto para o lado esquerdo. Literalmente é isso que você encontra nos argumentos de cartório de 2000 anos atrás, dos dias de Jesus. Dos termos de divórcio, de repúdio. Não gosto mais da minha mulher porque depois que teve o terceiro filho, ficou muito barriguda, então não quero mais, quero uma mais nova. Ele deixava a esposa. E aí ia praticando monogamias sucessivas. Havia alguns tão abusivos que, como eu disse, podiam fazer isso no mesmo dia 2 vezes. Casava de manhã, divorciava meio-dia, casava à tarde, divorciava à noite, ainda pegava uma terceira de madrugada se tivesse um rabino disposto a fazer o serviço, para ele poder praticar a sua promiscuidade legalizada, abençoada pela religião, para ele poder se dizer coerente com a lei, praticando-a como casuísmo. E numa época em que, como eu expliquei, o contexto histórico, a mulher era imediatamente colocada numa situação difícil, porque o homem saía praticando essa monogamia de sucessões, mas a mulher era considerada adúltera. Ela não tinha nem o benefício
da lei de Moisés original que permitia a ela poder casar uma segunda vez no caso do marido tê-la repudiado sem ser em razão de traição. Os fariseus tinham tomado conta do pedaço com tanta força e a atitude deles, horrorosamente machista e perversa, era tão intensa que eles queriam, por outro lado, que a mulher que tivesse sido deles não fosse de mais ninguém. Então eles tinham instituído uma outra coisa. A mulher que eles repudiassem, se casasse com outra pessoa, virava adúltera na hora. E na lei de Moisés não era assim. A gente leu na quarta-feira passada, como Moisés dizia, se o marido repudiar, ela pode casar uma outra vez, mas que fique casada com esse outro cara. E não comece ela própria a querer praticar monogamias sucessivas. Agora que o casuísmo tinha beneficiado os fariseus para a monogamia sucessiva e apertado o funil em relação às mulheres, porque quem tinha inventado a própria lei dessa monogamia sucessiva perversa era eles, com o mesmo poder fecharam o funil para a mulher. Por isso Jesus dá ênfase no texto que a gente lê, a seguinte palavra: aquele que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. A ênfase dele está no expor, está no torná-la para outros, está no fazê-la. E eu dei as 3 razões precípuas daqueles dias naquelas condições. Número 1, o estigma que a ela se atribuía em razão de tal legalismo era imediato. Ela era um ser estigmatizado que só encontrar-se-ia com outro ser igualmente estigmatizado. As opções, portanto, que ela tinha são ou um casamento com um ser estigmatizado que a ela serviria de seguro social e econômico para ampará-la, ou a mendicância, como era o caso de muitas, ou a prostituição para poder sobreviver. De modo que a denúncia que Jesus está fazendo aqui é a perversidade da monogamia sucessiva, do legalismo que legitima a perversidade em nome de Deus, e da banalização do casamento e, por conseguinte, da banalização da separação. Essa é a denúncia de Jesus. E se alguém tiver alguma dúvida a esse respeito, eu convido você a ler comigo agora o texto que se associa a esse tema e que você encontra aqui em Mateus, no capítulo 19, e eu queria que você lesse comigo, por favor. Mateus 19, a questão do divórcio, que assim está dito. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Estão vendo aqui a história do por qualquer motivo? Que vinha de onde? Do Rabino Hillel, e que foi transformado em quê? Monogamia sucessiva. As razões eram importantes, eram como traição, ou como aquelas outras acerca das quais na quarta-feira passada a gente falou, que obviamente a Bíblia não restringia o divórcio apenas a relação sexual ilícita, a traição. Havia outras situações que mais do que justificavam uma separação, independentemente de traição física entre as partes. Lembram-se disso? Mas o que estava em ênfase aqui era o por qualquer motivo, era a banalização. Que é a mesma ênfase entre nós, é por qualquer motivo. Só que entre nós não é nem o divórcio, porque o divórcio já deixou de ser uma coisa significativa na nossa sociedade. Na realidade, o que eu vejo é o seguinte: hoje em dia, primeiro o pessoal fica
Aí aquela gravata técnica, ou gravata de caminhoneiro na night, né? Pá, não tem nem conversa, nem diálogo, é só vira e chupa pro lado direito ou esquerdo, dependendo de onde o braço pegou primeiro. Pá. Aí o cara disse que ficou com 3, com 4, com 8, com 12, não ficou com ninguém. Veio para casa e foi se masturbar. É um coitado. Aí, quando ele resolve fixar-se em mais alguém, aí ele fixa-se em alguém, diz assim, aí ele entra na categoria do ficante. Ele não está ficando assim aleatoriamente, agora não é mais randômica a ficagem. Ele já é um ficante um pouco mais determinante. Aí ele vai ficando, mas não tem namoro nisso aí. Eles vão pra cama, eles transam, eles saem, eles fazem o que eles quiserem, mas eles vão ter que ainda transar muito, fazer muita coisa, para ver se o ficante vai ficar namorante. Aí o cara chega e te anuncia, agora eu estou namorando a fulana. Aí você diz, mas eu tô pensando que vocês estão fazendo isso já há um ano. Pensei que vocês já estavam quase casados, estão passando dias e dias juntos, mas não, eles ainda não estavam namorando. Agora eles estão namorando. Aí, em geral, quando começa o namoro, eles estão já praticamente vivendo juntos. Já tem o seu apartamento, outro tem o seu, ou tem pais muito abertos para ficagem, e aí cada um fica onde quer, e aí vão ficando, 3 anos, 4 anos, não sei o quê. Aí chega uma hora, os caras vêm e dizem assim, a gente vai ficar noivo. Aí você diz, mas eu pensei que vocês iam fazer boda de prata, e vão ficar noivos. Vão ficar noivos, vão ficar noivos. Aí ficam noivos. Aí ficam noivos mais 3, mais 4 anos, eu não sei quanto tempo, até o doutorado acabar, ou mestrado, ou pós, não sei o quê. Aí eles ficam noivos. Já estão para virar avós, mas estão noivos ainda. Aí eles casam. E aí depois de um tempo eles se separam. Também puderam. Sim, o meu conselho nessas horas, eu digo, não casa, que é para não estragar. Porque parece que já se habituaram a se darem bem assim nessa coisa, então vão. Pelo amor de Deus, sigam. Sigam. Para ver se tem uma chance, porque vão casar e vão acabar. Porque aí vão casar, aí a cabeça muda, no dia seguinte muda a cabeça, aí o cara já diz, por que você atrasou? Aí ela diz, com quem você estava? Essa happy hour está muito infeliz para mim. Precisamos sentar e discutir a relação. Aí vão. Aí aquele casamento é de fato um engessamento. Aí eles se separam. Separando uma vez, primeiro o cara vive aquele surto, né? De pegador, de garanhão, de Stallone. Por uns 2 anos e meio, ele fica pegador, descontava atrasado. Tem mulher que faz a mesma coisa. Outras nem tanto, mas cada um responde ao seu próprio modo. Aí depois disso, uma vez que o cara fez isso, o trauma que se instala nele é muito grande. Aí ele vai se tornar, por pretexto, um traumatizado de casamento. Eu casei uma vez, olha, foi uma desgraça, eu tenho um trauma. Aí ele já chega para as meninas e para as mulheres dizendo, olha só, eu acho que a gente pode ser muito feliz, mas eu tenho um trauma de casamento. Mas nós temos tudo para dar certo. Aí encontra uma outra otária que vai ser a ficada dele, vai ser a ficante dele, vai ser a não noiva dele, mas vão noivar sem essa expressão, vai virar a esposa dele até o dia em que aparecer alguém diferente no trabalho, na happy hour, ele chegar meio chateado, já depois de 6 anos traçando o mesmo feijão com arroz, arroz com feijão, com ovo e com carne moída. Aí alguém chega e diz, tem estrogonofe. Estrogonofe é o prato do dia, não posso viver sem estrogonofe. Aí eles vão assim, vão. O fato é o seguinte, simplificando a história, se a gente pensar e esquecer a questão do casamento, me diga se a relacionalidade hoje, que desemboca naquilo que no passado caracterizava o casamento, que era um vínculo sexual, conjugal, afetivo, estável e contínuo, não se tornou uma coisa que acontece entre nós por qualquer motivo
E pior, sem o afeto, sem nada. É apenas para a gente não andar desacompanhado, porque não pega bem ficar sozinho. Tem uma tirania da companhia que é um negócio opressivo. A pessoa tem que fazer demonstrações de virilidade, ou de sedução, ou de sexualidade, ou de normalidade, de rodízio relacional quando não dá certo. Pelo menos não pode intervalar demais. Afinal de contas, a fila anda. É o grande conselho da sabedoria pós-moderna. A fila anda. Aí vão por qualquer motivo. Também eu ouço pessoas dizerem assim, não custa nada casar, a gente divorcia por qualquer facilidade, uma facilidade danada, é muito fácil, arranja 2 testemunhos, a gente vai ali, testemunham lá, assinam que a gente já está mal há mais de 2 anos, acaba rapidinho, pô, faz. E já tem a moçada que diz, não precisa não, porque se a gente ficar com uma relação estável, debaixo do mesmo teto, uma quantidade mínima de tempo, a lei já caracteriza o vínculo conjugal. Então, é melhor a gente nunca morar junto. Que é para não caracterizar isso. Você fica lá, eu fico cá, e a gente vai, e para não caracterizar nada, a gente divide até as contas. E os homens estão adorando essa nova situação. É um bando de usura, uns viados, com toda sinceridade, viados é a palavra mesmo. Meu avô ia chamar de viado, meu pai ia chamar de viado na véspera da morte. E eu não sei se estou na véspera da minha, mas vivíssimo chamo de viados. Leva uma mulher para o restaurante, assim, a conta deu 127, tá? Tá dividido por 2, pega aqui, essa é a tua parte. Não me chame para sua mesa, porque eu vou me descontrolar, espancarei você na frente da sua namorada, seu viado. Me entenderam? Isso eu não deixo dúvida, não é? Aí fica essa historinha aí, desse bando de andrógenos, dessa coisa que vai acontecendo e gerando desafeição. E tudo acontece por qualquer motivo. As pessoas se unem por qualquer motivo ou por motivo nenhum, basta não ter ninguém, tá vaga. Vai passando, tá escrito vacante. Tem vaga aí? Tem, legal. Viraram hotéis. Hotéis. Me desculpe a expressão. Algumas viraram hotéis vaginais. Porque tá vacante, entra. E não precisa nem pagar. A carência é tão grande que eu estou pedindo para dormirem comigo para eu não morrer de depressão. E se eu não encontrar ninguém, como eu aconselhei muita gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, mulheres que me diziam, até 2 da manhã, se não rolar nada entre amigos, o famoso pinto amigo, eu ligo para o ponto do táxi. E quantos taxistas me contavam? Se eu quisesse escrever um livro sobre taxistas, são as histórias mais inusitadas desse mundo. A história de taxista em Copacabana. Eu fiquei 6 anos ouvindo história de taxista, 2, 3 vezes por dia. Chegava em casa, a Adriana dizia, eu não acredito, parece que você passeou com o Nelson Rodrigues. E eu digo, é o taxista. As histórias mais malucas, o senhor não acredita? Lá no Leblon, tem lá uma mulher que tem 3 filhas, ela me liga aqui e diz, olha, hoje você venha preparado que eu e minhas filhas estamos carentes. Aí eu chego lá e tem que aguentar, né? Tá, agora a sorte, meu senhor, é que cada uma é mais bonita que a outra. Mas eu acabei com essa história, porque eu gosto mesmo da minha nega, lá em Realengo, e ela estava para descobrir, e eu falei, essas louras são bonitas, mas o borogodó da minha nega eu não posso perder, então eu parei por causa disso, mas foi difícil, doutor. Sim, histórias como essa eu ouvia toda hora, o nível de maluquice é esse, é por qualquer motivo. A gente põe para dentro, por qualquer motivo o cara põe dentro,
por qualquer motivo se enfia um ser humano na sua vida que você não sabe nem quem é, e por qualquer motivo se separa também de um ser humano que você não quis nem conhecer, ou nem se dá a conhecer. Então, de fato, o tempo todo, não se preocupem com o meu papelzinho não, senão daqui a pouco já vem alguém aqui pegar. E eu sei que é amor, mas depois eu pego, tá bom? O por qualquer motivo estava presente lá e o por qualquer motivo está presente aqui, só que com outra configuração. Lá as configurações eram legais. Aqui são da permissividade absoluta. Mas tanto faz a permissividade ser explicitamente em nome da permissividade, ou se a permissividade que acontece em nome do legalismo praticado como casuísmo que propõe promiscuidade disfarçada de monogamia sucessiva. É a mesma coisa. No fim produz a mesma pasta. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, porque queriam saber de que lado ele ia ficar, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por razões pitanguinianas, por razões plásticas. Respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Nunca lestes isso? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Já transferiram a culpa para Moisés. Moisés mandou. Coitado do Moisés. Quase morreu porque quis se casar com uma outra mulher, lembram? Ele era casado com a filha de Jetro, ele tomou aquela cozita lá no deserto para casar com ele, Miriam e Arão criaram um problema danado, quase terminou em apedrejamento. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Vejam o que a religião faz. Como um negócio que tinha sido uma concessão, depois de um tempo vira um mandamento do capricho. Como se manipula a palavra para que ela se transforme em amparo para o capricho do indivíduo. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza, do empedernimento do vosso coração, é que Moisés vos permitiu, não mandou, permitiu, fez uma concessão, porque vocês são duros como a pederneira. Foi que ele permitiu que vocês repudiassem as vossas mulheres, entretanto, não foi assim desde o princípio. O Senhor não criou homem e mulher e disse: olha, um segredinho, atrás daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, num buraquinho à esquerda, tem uma folha escrita, carta de divórcio. No dia que vocês estiverem de saco cheio, cada um vai lá e troquem tipo a folha um com o outro. Então vocês estão divorciados e peguem um orangotango que venha passando ou qualquer coisa do gênero. Não tem nada disso, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e olha os fariseus que repudiavam pela unha, pela cutícula, por qualquer razão, por qualquer motivo. E olha que em qualquer pessoa existe qualquer que seja o motivo que quem quer que deseje encontrar, possa encontrar para justificar qualquer que seja o capricho de separação. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos:
Ora, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não poder praticar monogamia sucessiva, os discípulos não convém casar. É melhor ficar assim. A gente fica. As namoradas, umas roçadas sem querer por aí. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, aqueles que nasceram sem a função sexual, como problema e condição congênita. Há outros a quem os homens castraram, ou seja, fizeram eunucos. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, não pela castração, mas pela autodeterminação de não usarem a sua sexualidade de maneira perversa. E assim o fizeram por causa do reino dos céus. Quem é apto, no entanto, para admitir, que o admita. Agora olha aqui para mim. Eu disse que o que Jesus está o tempo todo nos ensinando é contra a banalização do relacionamento ou do casamento. Se a gente fosse falar apenas em banalização do casamento nesses dias, a gente estaria deixando de falar de banalizações que o precedem e que são seríssimas e que equivalem em gravidade e em significado afetivo, emocional, psicológico e espiritual ao casamento. Que foi o histórico pós-moderno que eu fiz há pouco, antes de ler Mateus 19, dizendo como o casamento não é a nossa ênfase, mas os casamentos são as nossas práticas, ainda que com outros nomes, com outros batismos, ainda que com outras configurações, mas nem por causa disso deixam de produzir os mesmos resultados. E Jesus aqui não está preocupado com a lei de Moisés. Jesus não era dono de pedreira para fazer tábuas da lei, tábuas de pedra em escala industrial. A lei de Moisés. Nem era dono de cartório. Nunca se ouviu fazer casamento nenhum. O único ao qual a ele se faz alusão, ele era só um convidado. E transformou água em vinho para a festa não acabar. No entanto, para Jesus, casamento era muito mais do que papel. Querem uma prova disso? Aí você diz, onde isso está escrito no Evangelho, Caio? Lê em João 4, que está escrito lá. Que Jesus foi a Samaria e encontrou uma mulher experiente, mas não com a experiência de qualquer garotinha do caminho da graça, que dá banho de cuia na samaritana. Qualquer garotinha aqui de Brasília. As virgens hoje tiveram 16, 17 homens na vida. Estão assim, vendendo virgindade, porque a moçada está num estado que eu vou te dizer. A samaritana abriu um convento antes de se converter, para as crentes evangélicas frequentarem. Porque a samaritana estava mais controlada. Aí encontrou Jesus, aquela história que vocês conhecem. E olha só, o escândalo da samaritana. Vê se qualquer garotinha líder de louvor na igreja não está dando banho de cuia nela. Chapéu e pedalada. Pedala, Robinha, em cima da samaritana. Olha só. A samaritana vem e ouve de Jesus as seguintes palavras, né? Eu tenho a água da vida. Eu tenho para dar. Aí tem o diálogo todo. Aí ela diz, então me dá. Aí Jesus diz, vai, chama teu marido e vem cá. Aí a mulher chegou e falou, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, bem disseste,
não tenho marido se o teu negócio é ser semântica, é ser precisa, é ser cidadã, é ser documentada. Bem disseste, não tenho marido, porque do ponto de vista da documentação, 5 maridos em monogamia sucessiva já tiveste. 5. Tá bom, né? 5. E sendo que naquele tempo a mulher não ficava assim. Namoro não era esse negócio que eu falei, não era esses casamentos. Cada namoro que eu vejo terminar hoje em dia equivale a um divórcio. São dores atrozes, porque houve casamento mesmo, em todos os níveis. Depois, quando acaba, é muita dor, muita paixão, muito desespero. As pessoas hoje em dia se casam muitas e muitas vezes antes de se casar. Cada relacionamento é o quê? Relaciona, casa. Ou você acha que o que relaciona não casa? Como é que pode relacionar e não casar? Como é que pode acoplar sem acoplar? Como é que o USB entrou todinho, fez download e upload e você diz que não conectou nada? Pelo amor de Deus, vamos nos enxergar, né? Só que para Jesus a questão não era moral, nem era legal, nem era cartorial. Para Jesus a questão era só espiritual, psicológica e tinha a ver com vida e com saúde humana. Portanto, para Jesus a questão não é relacionada à legalidade dos atos, tem a ver com a saúde dos vínculos o tempo todo. É por isso que ele está batendo na banalização, no por qualquer motivo. Não era assim desde o princípio. O software original do Criador não foi feito para a admissão dessa multiplicidade afetiva, sexual, conjugal, interminável que vocês praticam. A interioridade não foi feita para essa manifestação de multiplicidades que diluem o foco do amor único e simples. O software afetivo que o Criador instalou em nós foi feito para rodar focado na alegria de alguém que encontra a sua companheira e da companheira que encontra um companheiro em amor, e eles ambos se tornam um, e a partir daqueles dois que se tornaram um, emana uma sucessão de outras vidinhas que carregarão a importância do significado da imagem e semelhança de Deus neste mundo. É um acontecimento absolutamente sublime. Assim foi imaginado para ser. E o Criador quis que isso fosse feito com muito prazer também. Quem inventou o clitóris foi o Senhor Deus de amor. Quem fez uma glande sensível foi o Senhor Deus de amor. Quem criou todos os enervamentos erógenos, externos e internos na anatomia humana foi o Senhor Deus do amor. Quem criou todas as químicas do excitamento orgânico foi o Senhor Deus do amor. Quem criou a condição psicológica que nos coloca nesse estado de consciência alterada pela alegria do encontro físico que seja patrocinado pela experiência do afeto sincero, foi o Deus do amor. Ele é que fez não apenas o aparelho reprodutivo, mas os mecanismos de captação de prazer. Porque não era só funcionalidade sexual, era prazer na sexualidade. Para que um homem amasse a sua companheira e a sua companheira o seu homem. Para que a mente dela fosse conforme o Gênesis disse que deveria ser, o seu desejo será para o teu marido, e a mente dele se focasse nela como Cristo se foca na igreja, e dela cuida, e a ama e a ampara. Era assim que estava planejado para ser desde o princípio.
sem banalização. Agora, por quê? Por um capricho de Deus? Porque Deus disse assim, ó, vou fazer o seguinte, macaco bonobo eu vou deixar transar 98 vezes por dia. Vocês já viram aqueles macacos bonobos pretos? Nunca viram um documentário, não? É uma raça de macaco, meu amigo, que aquilo ali é uma suruba macacal absolutamente natural. É um negócio que não é nem swing, é uma comunidade de suruba macacal. Porque tá lá um bicho pra cá, tá pra cá, é o pai, é a mãe, é o tio, é avô, é todo mundo em todo mundo, enquanto um cata-piolho tá por ali, tá pra cá, é uma confusão. Você olha e os bonobos. Mas são os bonobos. Do lado dos bonobos tem outro grupo de macaco ali monogâmico. Os bonobos aqui são daquele jeito, o outro é monogâmico. Tem um outro lá que não, tem 4 fêmeas. Mas não passa para quinta, só vai até 4. É um gorila islâmico. Tem ali as suas fronteiras animais definidas. Mostrando o quê? Existe tanta diversidade de sexualidade da natureza que, para mim, no mínimo, me mostra que o problema de Deus com a sexualidade ou com o modo sexual não é moral. Tem a ver com vida, saúde e constituição. Bonobos são assim e aparentemente sobrevivem assim e são felizes assim. Chimpanzés não são assim, gorilas não são assim, macacos pregos não são assim, barrigudos não são assim, coatás não são assim, guaribas não são assim. O bonobo é. O leão só tem 4 anos de prevalência ali naquele reinado dele, porque depois de 4 anos ele que expulsou um leão velho para poder ficar com as fêmeas, saiba que um dos seus filhos vai expulsá-lo para fazer o serviço que só dura 4 anos naquela comunidade. Mas ela tem os seus limites. Ela tem as suas determinações. É assim que é. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a questão de Deus em relação ao sexo incluísse uma moralidade que fosse arbitrária, a criação não seria dotada de uma diversidade tão chocante quanto ela é. Agora, na criação, nós não fomos feitos bonobos. Nem chimpanzés, nem gorilas, nem golfinhos andrógenos. Nós fomos feitos macho e fêmea, homem e mulher. E esse foi o projeto. Esse é o software, essa é a Constituição, essa é a vontade explicitada de Deus para mim e para a sua vida. O resto é arranjo da misericórdia de Deus em razão da dureza do nosso coração. O resto é concessão divina para dos males realizar o menor. Porque o divórcio é algo para ser recorrido apenas para nos salvar de um mal maior. Porque em si não existe divórcio que carregue bondades e excelências. Ele está sempre sendo algo que equivale a cortar um braço direito para sobreviver. Lembram do contexto de Mateus 5? Ou arrancar um olho direito para não perder a visão. É um ato de amputação pela sobrevivência. Tem que ter septicemia em curso para ser praticado. Tem que ter estado de gangrena crescente para que a amputação seja realizada. Não pode ser por qualquer motivo. Não pode ser doença do indivíduo que se automutila e que mutila o outro por qualquer razão. Não é fetiche. Nem é sadomasoquismo, nem sadismo.
Então as razões de Jesus têm a ver com saúde e vida. Aí você pergunta, e que razões são essas? De saúde e vida, em razão das quais ele diz, não banalize a relacionalidade. Vamos mudar o termo casamento por relacionalidade entre nós, porque o termo casamento ficou muito obsoleto. Por exemplo, tem um bocado de gente aqui casada, mas que não foi nunca casar num cartório. Aqui nesse grupo que não é grande, aqui nesse aqui então não tem nem tamanho, são milhares. Estão casados. E aqui no Caminho da Graça vocês sabem que a nossa ênfase não é essa. A gente está querendo ver que tipo de relação as pessoas estão querendo constituir. Se é relação de vida ou se é de banalização. Se é de banalização, cada um viva a sua banalidade. Eu nunca vou chamar você para falar da sua banalização. Já chamei alguém aqui? Jamais. Eu prego o evangelho como ele é. Não faço média ponderada para agradar ninguém, nem a mim mesmo. Eu sou um divorciado, que um dia na vida experimentei o significado de trair, de modo que seja Deus verdadeiro e Caifábio mentiroso, mas a palavra dele não será corrompida na minha boca. Eu a falo para o bem, seja cortando a você, seja cortando a mim. Não interessa se corta nem se dói, o que interessa é que quando corta é para a vida. É a amputação que só traz benefício. Então que razões de saúde são essas que a gente tem para não fazer da nossa relacionalidade uma coisa que se banalize? São 9h20. Vocês vão voltar quarta-feira que vem para ouvir que elementos são esses que a gente tem que cuidar, porque senão a gente adoece. Eu vou apenas enumerar alguns deles para que vocês iniciem um processo meditativo essa semana. Número 1, tem a ver com a sua perda de foco, de resultado, de consistência, de caráter afetivo e de possibilidade de concentrar e desenvolver amor. Amor é um exercício, minha gente. E é um exercício que demanda continuidade, não de variedades de conforto. Porque tem gente que diz que ama tanto que todo dia tem que ter uma mulher diferente na vida dele. Ele ama tanto que todo dia ele tem que ter uma. Eu sou o Vinícius de Moraes da existência. Todo dia tem que ter um, que sou um grande amante. Esse aí não ama ninguém, ele não aguenta ninguém, por isso que ele diz que ele é um grande amante. Que é para todo dia ele deixar alguém e alguém ficar iludida, sendo pirulito dele, porque ele não consegue amar ninguém, ficar do lado de ninguém. Relacionamento é insuportável para esses caras que se dizem os amantes sucessivos porque não conseguem deixar de controlar tanto amor para dar. Mentira! Não tem nenhum para dar. Quem tem para dar, quer dar. E só dá para dar dando. Só dá para dar um dia depois do outro para a mesma pessoa, só dá para dar vivendo as imperfeições e as perfeições dela, só dá para dar lidando com as virtudes e com as ambiguidades e com os equívocos, só dá para dar no exercício das contradições, só dá para dar na vontade que se educa emocional e psicologicamente para se enxergar a ponto de ver quais são as heranças que eu tenho, que eu carrego comigo, que eu preciso amputar para eu ficar mais inteiro, sem carregar esse penduricalho, esse acréscimo, esse bócio, esse tumor familiar tão grande. E ambos têm que enxergarem-se, fazerem adaptações que só são possíveis por um amor que vive um dia depois do outro. Com a mesma pessoa. Do contrário, vá para uma obra social, para uma ONG, para um campo de refugiados e se entregue à carência humana, ame o mundo inteiro, todo mundo, mas esqueça da conjugalidade, porque a conjugalidade só se desenvolve na relação
que estabelece um outro único como objeto do amor por uma razão psicológica e espiritual simples. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Esse tipo de amor, o amor de um homem pela mulher e da mulher pelo homem, é a coisa que mais se assemelha ao amor que a gente sente pelo Deus da escolha mortal da gente. Não dá para servir a dois senhores, como não dá para servir a duas senhoras também. Não dá. Simplesmente não dá. Jesus disse que você vai amar a uma e aborrecer a outra. Ou então vai se dedicar a uma e relegar a outra a um plano inferior. No Velho Testamento você viu alguma experiência de bigamia bem-sucedida? Raquel e Lia se amavam. Era uma coisa extraordinária. Lia dizia: Raquelzinha, você não quer ter um filho pelo meu ventre? Não quer que eu cuide dos teus? Raquel toda hora dizia: Liazinha, vai passear com Jacó, que eu cuido das crianças, já que você pare com tanta facilidade. Era assim. Sara e Agá também viajavam juntas, faziam cruzeiros pelo Mediterrâneo em barcos fenícios, não é? Era uma maravilha, olha o resultado extraordinário. A casa de Davi, como ficou uma bênção. Extraordinária, linda. Aquele pobrezinho lá do Eucana, o pai do Samuel, o texto ainda diz que ele amava mais a Ana do que a Penina. E todos eles, Jacó não amava mais a Raquel do que a Lia, porque não dava para amar Raquel e Lia. O único argumento é aquele que eu falei na quarta-feira passada, porque ele era analfabeto, ele era intelectualmente muito arrogante. Por isso é que ele amava a Raquel e não Lia. Lia não lia. Você amava a Raquel e não Lia. O Jacó era analfabeto, né? Ele só amava a Raquel porque não lia. Mas o fato é que ele amava a Raquel e não lia. E Abraão ficou numa dúvida, quase o mundo acabou numa certa hora lá. Porque ele queria ficar com Sara, a promessa estava ali, a vontade dele estava lá, mas foi fazer um filho de experimento, acabou que rolou um borogodó com a escrava e deu um trabalho danado. O texto depois diz que lhe pesou horrivelmente ao coração quando ele teve que despedir Ismael pelo seu filho e também pela serva. Porque as afetividades se estabeleceram depois de anos de convívio. E vejam as complexificações que vão nascendo daí. Vejam se você encontra na Escritura algum exemplo de amor conjugal que decorra da bigamia ou da poligamia. O único que você encontra é aquele de Isaac com Rebeca, que foi o único carinha que ficou ali, numa consistência de relacionamento único. Mas o exemplo bíblico é catastrófico. Ainda tem gente que fica com inveja dos patriarcas. Vocês já encontraram essas pessoas? Eu já, muitas. Eu tinha um presbítero, quando eu era pastor presbiteriano, que de vez em quando ele chegava para mim e dizia assim: meu reverendo, que inveja de Jacó. Eu dizia: mas rapaz, você é doido, olha a vida daquele cara, que família desgraçada, aquele monte de mulher querendo parir, competindo entre si, é uma calamidade. Você quer a vida de Jacó só porque você não é o Jacó. Porque dá uma experiência de 1 ano de Jacó para você, para ver se você quer. Hoje em dia já não há mais nem macho para aguentar a vida de Jacó. Os caras não estão dando conta de mim, a mulher. Vão querer o quê? São muito bons na chegada, mas o que eu ouço 3 meses depois é outra história, que vocês são os molengas. Todo mundo vai bem para academia, levantar outros pesos, porque ó, na hora do vamos ver ali, tem um monte de mulher dizendo que a barriga dele é tanquinho, mas daquele tanque não sai chumbo. Aquele canhão não atira.
Está todo bombado. Não dá para servir a dois senhores, é a primeira razão, e a gente vai ver as razões psicológicas dessa impossibilidade, dessa ambivalência, e do que ela causa na gente. Uma segunda razão, simples. É impossível você desenvolver afetividade filial significativa quando você tem que compartilhar afetividades conjugais díspares. Impossível. Terceiro elemento que caracteriza isso de maneira imediata. Você, especialmente no conjunto e no contexto da modernidade, da pós-modernidade, onde isso é praticado, mas não é aceitável, todo mundo faz isso à custa de mentira, como sempre foi. Inicie um processo de adultério que você vai ver o quão mentiroso você se tornará. Olhem bem para a minha boca. Eu me converti aos 18 anos de idade e eu falei, Senhor, a minha língua é tua e eu não minto, eu quero viver sem mentir. É sim, sim, não, não. E durante anos eu chegava àquele ponto que se alguém torcesse uma história mínima, tipo, ele está no quarto, eu creio que está dormindo, e eu não estivesse, eu me sentia tão neuroticamente culpado que eu ia chegar e ia ligar para a pessoa e dizer, te deram a informação errada, eu estava no quarto, eu não estava dormindo não, embora eu fosse, e agora eu já nem vou mais, só de culpa neurótica. Era esse o tamanho do compromisso com a verdade. Aí de repente, você vem vivendo uma vida íntegra, limpa, sim, sim, não, não. Aí traia. E você vai ver como 5 minutos depois você já vai ter que arranjar a sua primeira mentira. E a primeira é para você mesmo, e você já vai ter que ter mentido muito para você para fazer aquilo. Depois mentirá para você mesmo bilhões de vezes para continuar justificando aquilo ou diminuindo as implicações daquilo. E mentirá para todos os que amam você milhões de vezes. E depois de um tempo, você que começou a se habituar a mentir apenas numa direção, que era aquela que protegeria você daquela zona de perigo na sua vida, vai ficando com o cérebro viciado na inventividade criativa e depois de um tempo você começa a ver que o aplicativo da mentira começa a ampliar o escopo. Aí ela já começa a cair no campo da desnecessidade. Depois de um tempo, aquilo que começou como uma mentira tópica criou um ser mentiroso. E que se não se converter à consciência da verdade, vai se tornar a habitação da ambiguidade mais diabólica, porque o que não é sim, sim, não, não, Jesus disse, vem do maligno e instala o mal em nós. Quer uma quarta razão? Uma quinta, uma sexta, uma décima? Eu tenho muitas para dar a vocês. Quarta-feira que vem, eu estou esperando todo mundo para a gente começar a entrar sério nessas razões do coração. De por que a fidelidade é o cinto e por que a traição é a bomba que implode e desagrega qualquer coisa. Se a fidelidade é o cinto que amarra tudo, a infidelidade é o poder que desagrega todas as coisas. Sobretudo, gente, nós vamos ver o significado espiritual da relacionalidade, afetiva, sexual, conjugal. Como essas coisas têm significado. E não são morais, são espirituais e psicológicos. Como a gente recebe influências pela via de relacionamentos que a gente acha que são banalidades, que a gente acha que já está envernizado, que já nem pega mais, já passou tanto óleo de peroba que já ficou impermeável. Não brinque disso não. Aquilo que você chama, o que nos Estados Unidos se chama de one night stand, que é o famoso uma dormida de uma noite só,
Pelo amor de Deus, já vi gente ficar marcada por um negócio desse sem nem saber por quê pro resto da vida. Por razões diversas. E os relacionamentos que vão acontecendo com gente que você não conhece. E você vai botando para dentro, não só fisicamente. Hoje em dia, a gonorreia já não tem mais fama. E as camisinhas são recomendadas. Mas o fato, eu não sei se vocês sabem, como o coquetel anti-AIDS está dando muito certo, a moçada não está mais usando tanta camisinha. Estão botando no puro de novo. Está todo mundo cheio de HPV para tudo que é lado, é uma quantidade enorme de doença venérea, não famosa, mas que causam danos horrorosos. Isso para falar do básico, é a pele. Ou você acha que isso não transfere doença venérea psicológica, doença venérea espiritual? Ninguém bota um outro ser para dentro apenas do corpo. Aquela é uma relação do estilo Avatar. O USB entra em algum lugar, vaza energia. Seres humanos não se encontram sem vazarem energia. Ou a gente deixa a energia, ou a gente suga a energia, ou a gente absorve energia, ou a gente é absorvido em energias. Mas Jesus disse, faz uma só carne. E o pior é quando a gente começa a fazer uma só carne com carne que não é idêntica à nossa, com naturezas distintas. Aí a gente vai se hibridizando, vai ganhando enxertos espirituais, psicológicos, mentais, fantasiosos, de vários tipos, que vão tornando a mente da gente infinitamente mais complexa, as nossas dificuldades de escolha muito maiores, as nossas chances de definição muito mais difíceis, que a pessoa, entre outras coisas, também vai ficando com um panteão de alternativas psicológicas, é o braço do fulano, era a boca do cicrano, era o olhar do beltrano, era aquele sorriso do fulaninho, era aquele peito quente do outrozinho, era aquela perna poderosa de não sei quem, era aquela atitude no fulano, a cabeça do fulano, era uma maravilha. E o bom gosto para vinho e comida do cicrano. Aí ela começa, ou ele, qualquer um dos dois gêneros, pode formar esse composer. Aí nunca ninguém existe para competir com esse multisser. Coitado do marido. Ele até dá conta do recado no primeiro ano, enquanto ela está meio empolgada, 1 ano e 8 meses, ou o contrário, a mulher. Coitada dela, esse marido que tem essas fantasias todas. Pode até dar conta enquanto os hormônios estão fazendo toda a concentração mental convergir para paixão, 1 ano e 8 meses a 4. Depois a cabeça entra na rotina, ele começa a querer variedades, aí começa a consulta ao panteão. Ai meu Deus, a fulana, ô fulaninha, não sei o quê. Aí começa aquela relação, swings platônicos, surubas platônicas. Nunca deixou de estar apenas com o marido e com a mulher, mas só Deus sabe a que o cara recorre para buscar inspiração para o dia de hoje, que eu não estava muito afim, porque ela já acordou me enchendo o saco. Ou ela diz, hoje ele já acordou me tratando mal, com aquele olhar de que o meu feijão não tem gosto. Então hoje eu vou recorrer àquela namorada. Aí ele vai lá e busca no arquivo morto, que ele nunca deixa morto, está sempre vivo. Sem falar nos idiotados que tem que pegar alguma imagem internetiana para lhes servir de ídolo erótico. Estou falando alguma coisa distante da vida real? Ou não é assim que o bicho pega? Aí a gente vai ficando sem saber por que não consegue amar. Por que tem uma dificuldade grande de se dedicar a uma pessoa só? Ou a se abrir? Ou a confiar? Você já deu tantas voltas que você vai confiar em quem? E já levou tantas
Que vai confiar em quem? Mas veja bem onde você pesca. Você é um pescador do Tietê, meu irmão. É pescador da Marginal Pinheiros. Só pega peixe que come bodó. Desses que já engoliram até eletrodoméstico. Só casa com tubarão branco, depois pudera. Que a vida vire assim, essa coisa horrorosa. Bom, quarta-feira que vem a gente prossegue. Vamos ficar em pé.